Sejam todos bem-vindos ao podcast O Sentido. Hoje vamos falar sobre feminismo, divórcios, temas polêmicos, relacionamento. Hoje está muito legal, acompanhe até o final. Estou com um cara aqui sensacional, o Brunão. Vai falar, ele é coaching, constelação familiar. Daqui a pouco ele vai se apresentar e vocês vão saber. Então, sejam todos bem-vindos ao podcast O Sentido. Muito obrigado a todo mundo aí que está até aqui em caminho. Tem que encaminhar esse podcast, encaminhar para aquele amigo empresário que precisa saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a história dos empreendedores que vêm aqui para poder dar aquela viradinha no mindset lá. Hoje a doutora Lívia não veio, minha companheira aqui, parceira. Todo mundo já pediu para ela continuar, ela vai continuar, só hoje que ela não veio, está dando aula. Então, um beijo para a doutora Lívia e nos próximos ela vai voltar. Inclusive, ela ficou muito chateada que ela queria vir hoje, que hoje a gente vai falar de relacionamentos. Ela, eu queria participar hoje. Perdeu. Então, um beijo para você, meu amor. E vamos lá, vamos começar. Para a gente poder começar, se apresente para a turma, né? A turma sabe um pouco mais de você. Primeiramente, Vitor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E tenho certeza que eu vou aprender muito mais com você e passar o tanto que a gente vem tentando desenvolver. Eu tenho hoje um currículo, né, vamos dizer assim. Eu iniciei com cursos de imersão e aí eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano. E aí eu fiz um curso de coach, pela faculdade, que é em associação ao Instituto de Coach de Harvard. E aí fiz um curso de coach financeiro no Instituto de Coach Financeiro, porque a princípio eu ia trabalhar com finanças, né? Todo mundo gosta de finanças, né? Peraí, já vou começar a perguntar na apresentação. Tem coach financeiro? Tem coach financeiro. Mas como? Por quê? O que é? Porque o que é o coach? Vamos pegar a origem, né? O coach é um técnico, alguém que te ajuda através de ferramentas, através de perguntas. A diferença entre um coach e um terapeuta, um psicólogo, é a forma com que o resultado chega. Um psicólogo, ele vai te ajudar a buscar suas origens. Lá na infância, você vai trabalhar aquilo, aquela dor que te incomoda, é um desabafo. Tanto que existem sessões de terapia que as pessoas falam, fiquei lá 50 minutos, falei, e o cara só fez O coach não, o coach é o cara que faz perguntas. Você usa coach associado a PNL, que é a programação neurolinguística. Então, você faz uma série de perguntas onde a pessoa começa a encontrar as respostas dentro dela. Porque as respostas realmente estão dentro de nós. Quando você fala no coach financeiro, você traz aquelas técnicas simples, todo mundo conhece. Planilhinha, colocar gastos. Depois eu vou dar uma dica muito legal sobre segurar gastos. E eu usei ela bastante. E aí o curso de coach financeiro, ele é legal. Porque existem pessoas que elas gastam. Existem pessoas que elas têm uma compulsividade por gastar. E de onde vem isso? E eu brinco assim, né? É espiritual? São padrões, são coisas que estão dentro de nós. E aí você tira isso como? Eu gosto hoje de usar 3 técnicas que para mim associadas são muito boas. Primeiro é a questão do coach mesmo, em si. Quando você usa através de técnicas, através de ferramentas, como fazer ou como deixar de fazer aquilo. Segunda é a PNL, que é programar por que você faz aquilo, por que você tem essa crença. E a terceira é a constelação familiar. Quando você se liberta e entende por que você tem aquele gasto. Às vezes você carrega um trauma do seu pai, dos seus avós. Por que você tem tanta compulsividade de gastar? Porque existe aquela questão dos seus avós que vieram de uma situação de pobreza, que enfrentaram guerra, que enfrentaram escassez. E hoje você, sem saber, inconscientemente, transmite essa energia. E aí eu fiz o coach financeiro, que eu acabo usando a gente usa, né? Eu sempre falo que o conhecimento, ele sempre tem um lugar dentro de você que vai ser usado, uma técnica. Às vezes você chega a fazer um divórcio, na hora que você vê, o divórcio é causado por quê? Porque um gasta mais, outro gasta menos. Eu ia falar isso, você já está linkando no relacionamento financeiro. E tudo linka, né? É algo que a gente estava falando antes de começar, né? Às vezes a gente vem assim sem pauta, vem para o bate-papo, daqui a pouco a gente está falando de um monte de coisa, mas porque tudo linka. E aí, fiz o coach financeiro. Depois do coach financeiro, eu acabei fazendo um outro curso no instituto,
que era mais um curso de imersão. Cheguei lá, acabei indo fazer a constelação familiar. Aí a constelação, eu realmente vi o quanto tudo faz sentido. E aí tenho também no meu currículo a pós-graduação em neurociência e a pós-graduação em psicanálise clínica. Então eu acredito também muito na questão de que Freud explica bastante coisa realmente. E aí seguimos, eu sempre fui apaixonado por estudar. Eu comecei com 4 anos de idade, a minha mãe é professora, então eu já queria aprender a ler e escrever desde criança. E aí eu sempre fui muito curioso, sempre quis saber o porquê de tudo, e sempre fui estudando. Fiz faculdade de Direito, fiz pós-graduação em Direito Público, fiz pós-graduação em Direito Aeronáutico, um curso que existiu pouquíssimo no Brasil, fiz por uma faculdade, hoje não tem mais. A faculdade existe, é uma faculdade muito grande de São Paulo, mas não tem mais o curso de Direito Aeronáutico. Nunca utilizei. Caramba! Dificilmente. A gente usa para nós, né? E aí estudei por muito tempo para concurso. Foi inclusive isso que me fez cair na inteligência emocional, porque no ano de 2020 eu fui aprovado em 2 concursos, deixei de assumir um para ir para outro. Esse outro teve cancelamento da prova por fraude. O Ministério Público mandou refazer e eu tive depressão. E aí o que eu sempre achei que era falta de amigos, frescura, falta de religião, academia, falta de Deus, falta de ter alguém para você bater um papo, tomar uma cerveja, eu fui vítima da minha língua. Paguei minha língua mais uma vez, né? E aí eu falei, estou com isso. Cheguei, eu tinha uma depressão que eu brinco que era uma depressão diferente. Eu não aguentava ficar comigo. Eu não podia ficar sozinho. E aí tinha um dia que eu acordava e falava assim, Deus, se o Senhor me levar hoje, para mim tá tudo bem. E eu fui vendo que isso estava errado. E eu falei, cara, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida tão legal, eu tenho praticamente os meus sonhos realizados. Por que eu tô assim? E eu comecei a estudar filosofia, esses filósofos novos, Karnal, Cortella, professor Clóvis de Barros. E aí eu comecei a tentar descobrir. Até um dia, eu lembro até hoje, estava no meu buscador assim, o que é felicidade? E essa pergunta, cara, bateu na minha cabeça por meses. O que é felicidade? E ninguém tem uma resposta para o que é felicidade. E aí eu falei, não, a felicidade está dentro de nós. O que me faz feliz? São momentos. O que torna os meus momentos felizes? Hoje eu sei explicar cientificamente que é o tanto de dopamina que eu tenho no meu cérebro, não. Mas é aquilo que me dá prazer, aquilo que me deixa bem. E o que me dá prazer? Por que não pode ser uma resposta exata? Como 2 mais 2 são 4, felicidade é o quê? Porque, para mim, felicidade é fazer uma viagem, andar de avião. Tem gente que tem pavor de andar de avião. Não entra num avião nem a pau. O cara vai daqui pro Ceará de carro 4 dias, mas ele não entra num avião que é 2 horas. Então, o conceito é muito relativo. O que libera dopamina para um, não libera para outro. E aí eu fui começando a estudar isso, tentando entender. Quando eu descobri a inteligência emocional, a questão de você ajudar pessoas através disso, eu falei, é maravilhoso. E aí existe um programa de um Master Coach muito famoso, treinador de pessoas maravilhoso, é um dos precursores no Brasil, que são 4 dias de imersão e o último dia é muito legal, começa às 10 da manhã, termina às 6 da manhã do outro dia. Você vira 20 horas em curso. E aí teve uma hora que a gente começa a interagir com as pessoas e todo mundo vinha e contava um problema pra mim, vinha e contava um problema. E aí teve uma hora que eu parei assim, eu olhei pra cima e falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que o Senhor quer de mim? Eu não tenho nada disso. A minha infância foi, entre aspas, perfeita. Papai e mamãe juntos, vovô, vovó, família estruturada. O que eu tô fazendo aqui? E aí vem a vozinha, é milagre, é chamado de Deus, eu não sei o que é. Mas eu lembro até hoje, eu ouvi assim, você tá aqui para ajudar pessoas. E aí dali eu me arrepio de lembrar. E dali pra frente eu falei, eu acho que é isso que eu tô fazendo aqui. E aí comecei esse monte de formação, né, cara? E não paro. Não paro. Toda vez às vezes eu tô lá mexendo na internet assim, deixa eu ver o que tem de novo aqui, deixa eu ver qual que é a tendência agora. Mas você falou de ajudar pessoas, eu falo bastante isso. Acho que quando é o propósito, né? A propósito. É a pergunta que eu ia fazer no final, né? Eu sempre jogo no final qual é o propósito de você fazer o que você faz, qual é o sentido, por isso que até o nome do canal. Mas voltando, é o propósito. Acho que quando você tem um propósito na vida, você tem o porquê acordar, o porquê fazer o que você faz, né? Sim. Eu gosto de uma... Vou trazer o coach para ficar claro, né? Você trabalhar com o que você trabalha,
por vezes a gente faz de maneira inconsciente. Mas quando você pega um adolescente saindo do ensino médio indo para a faculdade, existe uma ferramenta chamada Ikigai. Ikigai é uma ferramenta japonesa que ela conecta o seu propósito, o que as pessoas te perguntam, o que você acha que você faz bem e o que te pagaria bem para fazer isso. Quando você junta tudo isso dentro daqueles arcos e você tem aquela bolinha lá no meio, ali você tem a escolha da sua profissão. Quando você consegue juntar o que você ama com o que dá dinheiro, com o que você é bom, você encontrou o seu propósito. Então eu sempre ajudei pessoas. Eu sempre fui o hit conselheiro amoroso. Eu sempre fui o amigo para desabafarem. E é algo que eu sempre me familiarizei com esse assunto. Como é que você está lidando com hoje, a gente até comentou antes de começar, com essa questão da banalização do coach mesmo? Até todo mundo me segue nas redes aí, eu não sou coach, não sou formado, mas muitos amigos falam, você grava curso lá, você tá na internet e virou coach. Não virei. Não é isso. Mas você tá sentindo que tipo, deu uma banalizada no negócio? Como você tá? Porque, tipo, hoje virou até uma depreciar a sua profissão, né? Isso é coach, né? Cara, é assim, ó, o que acontece? Os coaches de hoje em dia, eles vendem muito o ter. Desbloqueie, mindset, tenha uma Ferrari, conquiste um Patek Philippe, faça isso, faça aquilo. E aí tenha. Ok, aí você pensa o quê? Hoje eu vou acordar, vou mentalizar uma Ferrari e amanhã a Ferrari vai estar na minha casa. Não é isso. Para você ter alguma coisa, você tem que vir um passo atrás, que é fazer. E o que você faz? Você faz aquilo que você acredita que é certo. Você faz aquilo que você é. Eu tenho uma cliente, ela fala assim, eu não vou fazer isso porque dá dinheiro, porque para mim não é ético. Esses dias nós estávamos discutindo bronzeamento artificial. Ela tem uma clínica de estética e a gente estava falando sobre bronzeamento artificial. E ela falou, cara, isso é cancerígeno, eu não vou colocar na minha empresa. Aí eu falei, olha, mas é uma coisa que você vende bastante. Em momento algum eu entrei na questão de ética com ela. Eu entrei bem na questão de mentoria, de dar uma alavancagem para ela, assim, de trazer o que o mundo lá fora tem. Porque eu acho que o mentor, quando a gente se assume com esse papel, é apresentar para a pessoa o que você pode fazer e ajudar ela a refletir. Por exemplo, eu gosto muito da técnica de espelhamento. Por que você pega alguém que tem mais sucesso que você, o que ela faz? Se espelha no bom que ela faz. Esquece o ruim. Se espelha no bom. E aí, você faz aquilo que para você é ético. Que para você é certo. Quando um coach trabalha com ter, por vezes, ele até te ensina o fazer. Eu não acordo 4 da manhã todos os dias. Eu não tomo banho em banheira de gelo. E não é isso que me faz ser melhor ou pior. Mas tem cara que ensina isso, que prega isso. É claro, se a gente falar neurocientificamente, o banho frio faz bem? Pra caramba. A banheira de gelo faz bem? Demais. E até tem um ponto que eu volto mais pra frente pra gente não perder sobre a banheira de gelo, que é bem legal. Mas antes disso você tem que mudar o ser. E como que você muda o ser? Através da sua ressignificação de crenças. Através daquilo que você acredita que é ou não é. Por exemplo, quando você falava pro seu pai, vamos fazer tal coisa, e o seu pai falava, não filho, a gente é pobre, a gente não pode. Então você vem com essa crença que você é pobre. Não, a gente não pode fazer isso, a gente não pode ir pra Disney, porque Disney é coisa de rico, a gente não é rico. Mas o menino que senta do meu lado na sala, ele vai tirar férias na Disney. Mas o pai dele é rico, eu não sou rico. Dinheiro não dá em árvore, quem nunca ouviu essa expressão? Isso é uma falsa crença. Claro, o dinheiro não dá em árvore. Mas o dinheiro, ele tem que vir para você de uma forma tão rápida, tão boa, que é como se ele desse em árvore. Agora, se você virar um plantador de maçã, o dinheiro vai dar em árvore. Então, o dinheiro vai dar em árvore, através da mercadoria. Mas são crenças que a gente coloca na nossa cabeça, e são colocadas, implantadas de forma inconsciente, que um coach sério tem que te ajudar a desbloquear. Então, hoje, quando você falar fazer um trabalho de coach, o curso de coach, muitos cursos vendidos de coach, eles ensinam a parte das ferramentas. Aplique 10 ferramentas, aplique 20 ferramentas. Eu vi uma vez na internet era um pacote de R$97 com 100 ferramentas de coach. Eu falei, cara, esse cara está aprendendo como ganhar dinheiro. Venda qualquer coisa por R$97. Porque deve vender tanto aquilo, porque você não tem como explicar legal. É a mesma coisa, eu vou chegar para você aqui
com uma caixa de ferramenta e falar, você é um mecânico. Aprenda a ser Tem mecânico. chave de Tá boca, aqui a chave caixa. 12, chave 14, chave de vela, tá. E vai tirar onde? Hoje de manhã eu tava vendo, eu gosto muito de trilha, né, de 4x4. E aí eu vi um cara, gente, pelo amor de Deus, me socorre. O meu carro não tá ligando. Aí um cara falou assim, pega uma chavinha e bate no motor de arranque, vê se ele liga. Eu perguntaria embaixo, qual é o motor de arranque? Então não basta, às vezes, você ter a ferramenta certa. Existe uma historinha, né, de um cara que tinha um navio, e aí ele chamava uma pessoa, o navio estava enguiçado, precisava fazer aquele barco rodar, o motor rodar, e aí ele chamou um cara, o cara cobrou $2.000. Chegou lá, olhou, não ligou. Aí chamou outro cara, falou, olha, esse cara é maravilhoso, só que esse cara cobra $100.000. Aí fala, chama esse cara, pelo amor de Deus, chama esse cara. Aí o cara foi lá, tal, 5 minutos. Virou o parafuso, aí voltou. Aí colocou lá na nota, apertar o parafuso, $1. Saber qual parafuso apertar, $99.999. Tá aqui, é saber qual parafuso acertar. Então, as pessoas não são todas que vão ganhar dinheiro. Mas por quê? Por causa das técnicas. Existe um estudo europeu que o Brasil esse ano teria 35 mil novos milionários. Ou 35 milionários. Eu sei que era um número muito, muito diferente, acho que 35 mil novos milionários. Era um número muito alto. Tá, e por que eu não vou ser um? Por que você não vai ser? Quem não vai ser o novo milionário? Onde estão essas crenças? Onde estão essas travas? Então tem gente que elas têm todo o talento para ganhar dinheiro. E existem pessoas ainda que elas fazem muito dinheiro, mas gastam muito dinheiro. Por que o dinheiro não passa na mão delas? Então, hoje, para você falar assim, um coach de verdade. Vamos pegar o exemplo do seu mentor que você estava falando aqui. Ele tem milhares de formações. E ele não ensina só as técnicas. Antes de tudo, ele te ensina a destravar as técnicas. Ele te traz conhecimentos que você não tinha. Ele mostra coisas de você que você nunca percebeu que você tem. Às vezes você tem uma situação que dentro de casa para você é normal, que aquilo pode estar te travando. Inclusive da sua empresa alavancar. Da sua empresa vender desordenadamente. E por que isso acontece? São travas. São coisas que a constelação vai ajudando. Uma outra coisa, e acho que a gente já começa a avançar. Vai embora. Cara, mas assim, a constelação familiar, ela é baseada em princípios. Nas ordens. Peraí, antes de você falar assim, eu queria entender da constelação mesmo. É o quê? É como se fosse uma terapia? A constelação, eu sou totalmente leigo na constelação. É um coach diferente? É uma terapia? O que é isso? A constelação, ela é místico? Não é bruxaria, não é misticismo. Ela foi fundada, vamos dizer assim, na década de 70 por um padre alemão chamado Bert Hellinger. Ele foi fazer um trabalho na África e ele descobriu que através de... A Bíblia fala em maldição hereditária, né? Em coisas que são passadas de pai para filho. Se eu não me engano, tem um outro termo também utilizado, mas o mais comum é a maldição hereditária, né? 7 gerações serão amaldiçoadas, suas gerações serão malditas. E isso realmente, esse padre alemão chegou a esse conceito, que é algo com muito sentido. E aí, por que não quebrar em você essa maldição? Por que você tem que continuar com isso? E aí, nesse conceito dele, você trabalha com energia, você faz um estudo energético, você monta um campo energético onde você cura essa questão de traumas que você por vezes não sabe, que você carrega de maneira inconsciente. E elas vêm no seu subconsciente, elas vêm por você e é feito involuntariamente. Existem homens que tratam a esposa como mãe. Existem mulheres que tratam o marido como filho, ou o marido como pai. Essa falta de ordem, por vezes, ela faz isso de uma maneira muito natural. Ela é de uma maneira muito natural, desculpa. E ela acaba fazendo uma bagunça enorme dentro da ordem. A constelação familiar, ela é baseada em 3 pilares. O primeiro é o pertencimento. O segundo é a ordem, a hierarquia. E o terceiro é o equilíbrio entre dar e receber. Quando você fala em pertencimento,
A primeira coisa é você entender que todas as pessoas que passaram pela sua vida fazem parte da sua vida. Você quer ver um erro muito grande que muitos casais cometem? É tratar como crime falar sobre ex. Não é crime falar sobre ex. Você tem que ser grato àquilo que você viveu com sua ex, com o seu ex, e dar um ponto final naquilo. Olha, essa história foi encerrada aqui, e daqui pra frente, ok. Aprenda com aqueles erros, traga o que de bom você fez, repita esse padrão e segue. Não é um erro, faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Não dá pra tratar como deixou de existir. Não né? deixou de existir. É uma coisa que as pessoas falam assim, né? Eu tive um relacionamento e não deu certo. Não, deu certo sim. Durante o tempo que ele tinha que dar certo, ele deu certo. Fiquei casado 15 anos e não deu certo. Como algo não dá certo por 15 anos? Por 15 anos. Ou você é burro, ou você é suicida, né? Não, mas sabe, isso que você falou é muito legal, porque recentemente, mudando de assunto, mas não, tá? Depois você volta. Eu fui numa lojinha de esquina aqui na cidade, e o cara falou assim, a loja tá vazia. Eu falei, nossa, tá vazio, o que aconteceu? Quebrei. O dono, assim, tava lá, quebrei. Fala o que vocês querem levar aí, desse jeito, assim. Fala o que você quer levar, eu faço o preço que você quiser, que não deu certo. Eu falei, nossa, mas você faz pouco tempo, como é que você tá? Não, já tô aqui há 30 anos. Eu tô aqui há 30 anos, mas aí começou a vender muita coisa na internet e eu não deu certo. Eu falei, não, deu certo pro cara, você tá aqui há 30 anos, velho. Você tá bem. Pô, quem que tem um negócio hoje há 30 anos? Talvez ele não se modernizou no final e pela estratégia do final ele quebrou. Mas ele deu certo por 30 anos. Deu certo. Diferente, o que não dá certo você vai saber com muito mais propriedade que eu, o Sebrae tem um estudo. São 5 anos, grande parte, 60% dos pênis 60%. quebram. Esses sim não deram certo. Agora, e não deram certo mesmo, porque as empresas dão prejuízo nos primeiros 2 anos, elas acabam não dando lucro nunca, e aí o empreendedor é obrigado a fechar as portas. Sim. Mas como que você me fala que algo não deu certo por 30 anos? O relacionamento não deu certo. Não deu certo. Cara, que tenha dado certo por 5 anos, por 2 anos, ele deu certo aquele período. Principalmente porque é o tempo que as pessoas estão se conhecendo. Você não conhece alguém com criações diferentes, com crenças diferentes, com um monte de coisa diferente uma do outro, e vai dar certo em 3 meses, em 6 meses. Não, isso vai ter um período. Por um tempo vai. Você vai buscar agradar alguém, essa pessoa vai buscar te agradar. E é assim, o relacionamento é uma troca. O relacionamento consiste em fazer o outro feliz. Em qualquer relacionamento. O segredo maior de um relacionamento é o homem, ele tem que buscar a felicidade da mulher dele, e a mulher dele sendo feliz o fará feliz. É como se fosse uma felicidade por reflexo. Quando eu vejo o outro feliz, eu me faço feliz. Isso para mim é um dos conceitos. E quando eu vou a um casamento, a gente vê o padre falando isso, eu falo, faz sentido, né? É total, é você se entregar ao outro. Quando eu fui casar, antes de casar, ele chamou a gente na sacristia e ela falou assim, por que vocês estão casando? Nossa, que pergunta, né? Porque a gente se ama, porque a gente, sei lá, porque a gente se conhece faz tempo, porque já estamos 10 anos de namoro. Eu falei, não. Para casar, tem que casar certo. Tem que casar para fazer ela feliz. É esse o objetivo no casamento. Sim. É fazê-la feliz. E ela também. Você vai casar para fazê-la feliz. E eu acho que as pessoas não é tipo abrir empresa sem meta? Vou abrir empresa e ver o que dá? Eu acho que as pessoas estão casando igual. Tô casando para ver o que dá. Não, sem casar para ver o que dá. Casar para fazê-la feliz. Sabe um segredo do insucesso de muitos casamentos, e aí a gente chega hoje na grande crise de relacionamentos, que acho que é o tema principal do nosso papo. Mas, antigamente, as pessoas casavam para sair de casa. Não existia esse movimento de morar sozinho que existe hoje. Hoje você vai olhar, tem muita gente morando sozinha. Antes não, você saía de casa para morar com alguém. E aí você pega as meninas que saíam de casa com 19 e 20 anos porque elas não queriam mais ficar sob os cuidados do pai, que o pai era rígido, o pai era bravo, e elas casavam para quê? Para se livrar de casa. Então não tinha esse conceito de casamento. E aí o que aconteceu? Por que o casamento, por muito tempo as pessoas falam que o casamento hoje é uma instituição falida? Não é uma instituição falida, pelo contrário, é a melhor instituição que tem. O problema é que as pessoas elas entram no casamento sem saber o propósito. É a mesma coisa. Eu vou pegar hoje e vou abrir uma empresa de algo que eu não sei fazer?
Se eu for vender, sei lá, salgadinho, eu vou falir, porque eu não sei fazer o salgadinho. Por que eu vou abrir uma empresa de salgadinho? Eu não sei onde eu vou comprar a embalagem, eu não sei onde eu vou comprar o amido, eu não sei onde eu vou comprar. Então eu tenho que saber o que eu estou fazendo, onde eu estou entrando. E as pessoas entravam no casamento por isso. E aí viviam aqueles casamentos infelizes, onde os avós, bisavós passaram 50, 60 anos casados. Ai, que lindo, minha avó ficou 60 anos casada. Sofria, apanhava do marido, o marido bebia, o marido traía e seguia. E a esposa foi ficando daquele jeito. E aí foram passando para as filhas e para as netas. Você tem que ser mulher independente. Mulher não precisa depender de homem. Mulher não tem que depender de homem. Aí a gente vai cair no feminismo, né? A mulher não tem que depender de homem, a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser a super mulher. E aí elas foram colocando essa cultura dentro delas. Eu não vou depender de homem, eu não vou depender de homem, eu não vou depender de homem. E hoje você tem esse monte de mulher empoderada. Esse monte de mulher forte. Que vieram de casamentos mal sucedidos de suas mães, de suas avós, de suas bisavós. Então essa herança genética que elas carregam, trazem elas hoje a uma suposta felicidade. Eu tenho muita certeza que muitas mulheres tão empoderadas, com todo o respeito do termo, são infelizes, no fundo. Você é bonitinho de falar, mas no fundo elas estão todas lá falando e ainda tá na merda por trás. Exato, é isso. Eu vejo, é que você é bonitinho de falar, e a Lívia fala, cala a boca, você é muito grosso. Mas, cara, é verdade, porque eu vejo que quando você conversa com esse tipo de mulher... né? Desculpa a Lívia, minha esposa, desculpa falar o que acontece no consultório, mas quando ela atende as pessoas ela atende muito paciente na harmonização. E ela fala, lá parece uma cadeira de terapia. Todas chegam lá, não, porque eu sou choqueta, eu sou solteira, que eu não sei o que lá, todas sentam e choram. Porque eu não arrumo namorado, porque eu não tô sem ninguém. No fundo é uma casca, né? Dura, né? E assim, né? A sua esposa, ela vende a felicidade dessas mulheres. Porque elas compram beleza, elas compram autoestima, que elas não têm, está destruída. Ela vende a casca. E elas estão com uma casca linda e por dentro quebradas. Eu fiz um story semana passada, saindo da academia, onde veio esse negócio na minha cabeça. A gente vê corpos maravilhosos no Instagram, na academia. Rostos lindos, com botox em dia, com preenchimento labial. Eu brinco que, já dizia o Silvio Santos, né? Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece o Lúcio Jequiti. Não existe mulher feia, existe mulher que não tem dinheiro. E aí você vai lá e essas mulheres estão com dinheiro, numa baita posição dentro da empresa, e o filho, que eu acredito que seja sonho de 99% das mulheres, ter um filho. E a felicidade de ter um marido. Pra encher o saco, pra brigar, pra discutir com ele. Tem dia que eu olho pra Sabrina assim, ela chega em casa, simplesmente ela briga comigo sem eu ter feito nada. E aí, é claro, a gente usa muito a inteligência emocional, mas é o momento dela, sabe? A mulher, ela tem pico de hormônio. Eu gosto muito daquele livro dos anos 90, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, e aquilo é totalmente explicável. Aquilo ali, pra mim, é um manual de um relacionamento. E aí, às vezes, é entender que aquela mulher chegou em casa e ela tem que ter com quem desabafar. O homem, olha que engraçado, o homem, ele só desabafa com outro homem quando ele precisa de uma ajuda pro problema dele. A mulher, ela desabafa por desabafar. Só vou falar. A sua mulher fala assim, nossa, hoje o trânsito estava insuportável, porque eu peguei a avenida travada, aí um semáforo não andava, outro não andava, que não sei o que, e fala aquele caos que foi no caminho. Aí você fala, tá bom. Cara, você ouviu, tá ótimo, excelente. O homem nunca vai falar, pô, hoje... Ele vai falar assim pra você, cara, me desculpa pelo atraso. Eu peguei um trânsito e não consegui chegar a tempo. Ele vai te explicar aquilo para justificar um erro. A mulher simplesmente vai desabafar. Agora, se eu peguei trânsito vindo pra cá ou não, eu não vou te contar, porque isso não é relevante pra sua vida, não é relevante pra minha vida. E o homem não tá nem aí também. Tá, beleza. E aí? O que é isso? É prático? O homem é prático. Essa é a grande diferença entre homens e mulheres. E aí, a mulher, ela veio com essa tentativa de assumir papel de homem. Vou entrar no assunto polêmico. E acabou pegando um pouco do efeito rebote que ela não esperava. Quando veio o movimento feminista, e veja bem, eu não sou totalmente contra o movimento feminista. As mulheres vinham numa posição muito abaixo dos homens. E elas começaram a ir subindo. Eu não consigo acreditar, isso existe, mas para mim não faz sentido. Dentro da minha cabeça nunca fez, desde que eu estudei direito do trabalho. Como duas pessoas que exercem o mesmo cargo, fazem a mesma coisa, têm os salários diferentes. Isso para mim nunca foi aceitável.
E aí eu não acho que isso precisa de um movimento feminista. Precisa sim de alguém que defenda isso. Defenda a lei, ponto. Precisa de uma lei. Eu acho que deveria, já que os políticos falam tanto em defender as minorias, por que não fazer uma lei que é proibido homem ganhar mais do que mulher exercendo a mesma lei, exercendo o mesmo cargo e função? Isso não existe. Tanto que, claro, você não vai colocar a iniciativa, o poder público dentro da iniciativa privada. Dentro da minha empresa eu pago quanto eu quero. Isso é fato. Se eu quiser pagar 1.000 para um e 500 para outro, eu vou pagar e não existe uma lei, a não ser o piso salarial. Mas eu estando no piso, eu tô ok. E aí, as mulheres começaram a lutar tanto, que elas começaram a se masculinizar. Hoje você tem mulheres que são extremamente mandonas, inclusive dentro de casa. Elas são o homem da casa. Tem uma piadinha, né, que fala assim, Joãozinho, quem que é que manda na sua casa? Quem é o homem da sua casa? Ele fala, minha mãe. Porque as mulheres são, por vezes, o homem da casa. Só que e a gente volta para o segundo pilar da constelação familiar, que é a hierarquia. Cada um tem o seu lugar. E o homem tem um papel de homem. E aí isso é bíblico. Nós estávamos falando isso. O papel do homem é prover. O papel do homem é cuidar do lar. O homem é protetor. O homem é o provedor. E a mulher, ela tem que ser a auxiliar direta do homem, a base direta do homem. Ela não tem que estar à frente. Por quê? Inclusive, desculpa, Titi. Mas a mulher, por sua estrutura física, ela deve ser protegida. Assim como vamos pegar na natureza, uma fêmea de um leão, a fêmea é sempre menor. Todos os animais, a fêmea costuma ser menor, se você pega analisando cientificamente. Por quê? Porque o macho é o protetor. É bíblico. É natural. É natural. O que eu ia falar é que eu vi que juntou tanto esse de... não tem papel? Não tem papel de homem e mulher. A mulher pode fazer... Então uma vez que não tem papel, tudo bem, tu não faz tudo. E aí quando coloca a mulher nesse não tem papel e ela começa a fazer tudo, ela começa a se masculinizar, porque no fundo tem. Tem a coisa... o exemplo que eu sempre dou, né? Cara, quem que desce o lixo, põe o lixo pra fora é o homem. Por quê? Porque é pesado, é sujo e ia ter que botar na lixeira, não tem jeito. E a mulher começa a fazer isso, mas lá em casa eu faço. Tá, mas eu aposto que se você pudesse, você não faria, né? Você deixaria pro seu marido, né? Não tem jeito. Então, e aí eu até comento, né, com quem eu falo assim. Falei, isso tornou homens frouxos. Sim. Né? Porque aí a mulher tomou tanta conta da casa, ela faz tudo. Aí o cara fala assim, bom, se ela faz... Então não precisa me preocupar, homem é o objetivo, né? Ué, já que ela tá fazendo, então já que ela desce o lixo, eu posso ficar mais 10 minutos na TV. Exato. E foi tornando o homem mais frouxo. E o homem é. Por quê? Outra coisa. A superproteção de mães com o meu menino. Com o meu menino. E o menino sempre virou menino. E hoje você tem meninos de 40 anos morando na casa da mãe. O que esse cara vai ser quando ele casar? Então, essa questão da inversão de papéis, ela é muito complicada. Vamos pegar um exemplo trazendo para o mundo dos negócios. Se você tem um analista que ele acha que ele é o gerente, quem vai mandar na sua empresa? Se o gerente tem o ar de diretor, quem vai mandar na sua empresa? Então, a hierarquia dentro da empresa é extremamente importante. É extremamente importante. E dentro do casamento é a mesma coisa. Se você pegar o aspecto jurídico do casamento, ele é um contrato. Ele é um contrato de uma união. Uma união é o quê? Uma sociedade. Então, nada mais é do que uma sociedade que existem diversas obrigações. Inclusive, eu vou fazer um comentário muito legal, cara. Eu lembro de uma aula de Direito Civil. Minha professora de Direito Civil era uma senhorinha. E aí ela falava assim, com muita vergonha, toda recatada, e ela falava assim, gente... fazer sexo é obrigação do casamento. E aí todo mundo ficou assustado, né? Porque éramos todos jovens, 18, 19 anos, e uma senhorinha falando daquilo. E hoje você olha e faz sentido. E é uma das obrigações do casamento a relação entre homem e mulher. E, inclusive, você pode rescindir esse contrato caso não haja. É pesado, viu, senhores e senhoras? A mulher que está sempre com dor de cabeça, seu contrato pode ser rescindido. Mas por que a mulher está sempre com dor de cabeça? Porque o homem não sabe conquistar. Eu sempre brinco que o sexo da noite começa no café da manhã, começa no bom dia. Como que você vem tratando sua mulher o dia inteiro, e à noite você quer ter alguma coisa com ela? Não faz sentido.
É a mesma coisa de você só tirar dinheiro, e no final do mês você quer que sua empresa tenha caixa, se não entra. A analogia é a mesma. Então, o casamento, ele nada mais é do que uma relação empresarial de um casal, onde há obrigações. E cada um tem o seu papel, devidamente definido. Você falou do lixo, né? E o meu apartamento é um apartamento duplo. E a minha mulher sai recolhendo os lixos e ela coloca na porta. E aí eu desço pra baixo. Padrão, não tem? É o padrão, é engraçado que eu brinco isso, porque é padrão, mas é instintivo. Porque ninguém nunca falou na regra que o homem que põe o lixo pra fora. A gente discutiu isso uma vez em casa, sabia? É. Houve essa discussão. Ela falou assim, mas descer o lixo é papel do homem. Não tá em lugar nenhum que descer o lixo é papel do homem. Não, mas tem que ser. E a gente começou nesse... E é engraçado, se você falar com todos os seus amigos no grupo de network lá que a gente vai lá, quem desce o lixo? Ué, claro eu, mas por que você e não a sua esposa? Não, você é o papel do homem. Mas a minha mulher, ela era muito masculinizada quando nós começamos o nosso relacionamento. Eu tive que baixar muito ela. Eu falo que hoje eu sou um mentor com propriedade, porque eu tive que mostrar o que é. E aí, eu tenho uma cliente que eu sempre brinco com ela. Eu falo assim, não esquece que você não tem que deixar de ser 10. Você tem que arrumar um homem 11. É diferente. Porque quando você pega uma mulher que é 10, e, cara, hoje a maioria das mulheres, sua esposa, por exemplo, ela tem uma empresa, ela tem um time, ela tem uma liderança. Então, se você não for homem o suficiente, você não for masculino o suficiente, em breve ela vai ser o homem da casa. Assim como é na minha casa e assim como é na casa da maioria dos nossos amigos, do nosso ciclo. Eu sempre falo que o universo não permite vácuo. Não. Então, se você não tem uma liderança lá, ela vai tomar lugar. Não porque é ruim, porque ela quer. Não existe vácuo no poder. Não vai no poder também. Não existe vácuo no poder. É isso. Então, alguém vai assumir aquela liderança. Quando você deixa de fazer isso, você acaba perdendo. E é natural. Quando um leão começa a ficar fraco, começa a ficar velho, o que ele faz? Ele se retira para que um outro mais jovem assuma o lugar. Porque senão um mais novo vai matar ele. E sempre vai ter que ter um líder. Senão, aquele grupo dele vai ser ameaçado. As hienas são loucas para pegarem um grupo vulnerável. Então, tem que ter sempre o líder. E o líder é natural. Não adianta também, a gente sabe, né? No mundo empresarial, muito cara tenta ser líder. Mas você tem muito chefe. Porque o cara não é líder. O líder ele tem que ser nato. O papel você consegue trabalhar. Existem cursos hoje de gestão empresarial, de liderança, que você consegue trabalhar. Mas se não for da natureza, não tem jeito. Não vai. E onde vem isso? Da criação, dos pais. Aquele exemplo. Então, quando você pega hoje, na segunda ordem da constelação familiar, que fala sobre a hierarquia, você tem que o pai é pai, a mãe é mãe, marido é marido e filho é filho. E o irmão mais velho é o irmão mais velho, irmão mais novo é o irmão mais novo. Essa ordem dentro de qualquer sistema é como que faz aquela engrenagem funcionar. Nós estávamos falando, né? Existem dois ramos que você consegue fazer uma fila de ponta a ponta com quem você hierarquicamente. Uma são as organizações militares, né? Você tem exatamente certinho um atrás do outro. Sempre vai ter um superior e um subordinado. Sempre. Do soldado recruta ao general. Você sempre vai conseguir colocar enfileiradamente um atrás do outro. Assim como é a Igreja Católica, né? Você sempre vai ter uma ordem entre os padres, os bispos, os cardeais, os arcebispos, até chegar no Papa. Você sempre vai ter uma ordem. E é por isso que são instituições que sobrevivem há milhares e milhares de anos. A que tem menos tempo é a Igreja Católica, que tem 2000 anos, né? Porque os exércitos têm quantos anos? Você fala de exércitos desde das fundações das primeiras sociedades. Os primeiros povos sempre foram organizados militarmente. Então, por que isso dá certo lá e faz com que essas instituições vivam tantos anos? Por questão da hierarquia. Por questão de ter o pertencimento. E o terceiro pilar dentro da constelação familiar é o equilíbrio entre dar e receber. Quando você dá mais do que você recebe, aquela relação está desorganizada, está desequilibrada. E aquilo vai te trazer problemas. Você se doa e não recebe nada em troca. Uma hora você cansa. Quem não cansa de só investir e não voltar? É a mesma coisa de você colocar o seu dinheiro na poupança. Você coloca e te dá só 0,5%. Qual é o sentido que isso faz?
Então, toda relação, ela tem que ter esse equilíbrio entre dar e receber. Ah, mas eu faço tal coisa pela minha esposa, eu faço aquilo, eu dou presentes caros. E aí eu volto. Existe um princípio que eu gosto muito de trabalhar, que são as 5 linguagens do amor. E existem pessoas que a linguagem dela é totalmente diferente da linguagem do parceiro. Tem a minha esposa, por exemplo, a linguagem de amor dela é atos de serviço. Cara, o dia que eu acordo, que não tenho o meu café da manhã feito, a primeira coisa, o que que foi? Você tá bem? Você tá doente? Tirando, claro, quando eu viro para ela e falo assim, vamos tomar café na padaria. Mas eu vejo com que prazer ela faz as coisas. Ela é a pessoa que, quando ela faz aquele macarrãozinho, ela faz questão de colocar um tomatinho cereja por cima, de dar um enfeite, porque ela é a linguagem do amor dela, é o ato de serviço. Sabe, a minha roupa sempre daquele jeitinho, colocadinha, ela se sente muito bem fazendo isso. A linguagem do amor dela são os atos de serviço. E eu achava que a minha linguagem do amor deveria ser presentes. E dava presentes para ela. E eu descobri que não era. Mas por quanto tempo eu não errei? Hoje eu vejo que a linguagem do amor da minha mulher é palavra de afirmação. Às vezes a única coisa que ela quer ouvir, a única coisa que ela quer é eu ouvir eu falar que ela tá bonita. Nossa, amor, você tá tão linda hoje. Ganhou o dia. Eu acho que ela fica mais feliz do que isso, do que se eu chegar com um anel, por exemplo. Porque se eu simplesmente der o anel, ela vai, legal, um anel. Mas quando eu falo pra ela, olha, isso é pra você. Esse anel é pra você. Porque eu te amo, porque você merece. É o que faz ela feliz. E aí, muitas pessoas, e muitos empresários hoje, eles fazem o quê? Se dedicam totalmente à empresa e falam assim, tem uma mulher em casa. O que ela quer? Eu tô ganhando dinheiro, tô bem, vou comprar um presente pra ela. Vou comprar um perfume pra ela. Comprando a mulher. Comprando a mulher. Eu tenho um conhecido, ele adora dar perfume pra mulher dele. E aí eu sempre me pergunto, será que ele sabe realmente qual é o perfume que ela gosta? Nunca tive essa intimidade com ele de entrar nesse assunto. Mas eu sempre olho, posto no Instagram, redes sociais, e eu vejo lá, hoje ele comprou um perfume tal, um perfume tal. E aquilo que eu tava falando, eu sou um cara muito curioso. Quando eu vejo um perfume que eu não conheço, eu vou estudar a ficha técnica do perfume. Então, se ele é amadeirado, se ele é floral, se ele é cítrico. E aí eu vejo que ele vai variando. Um dia ele dá um amadeirado, outro dia ele dá um cítrico, outro dia ele dá um floral, um doce. Aí eu falo, essa mulher é uma bagunça de perfume, ou o cara não faz ideia do que ele tá fazendo. Ele vai lá, só tá compra, dando, qual que ela não tem na coleção? E dá. E aí, às vezes, será que é isso que ela quer? Será que o que ela quer não é um tempo de qualidade? É um carinho dele. É um carinho. Quando a gente fala em 5 linguagens do amor, elas se completam. Não adianta falar que você consegue fazer uma só ou não. Porque você vai acabar tendo um relacionamento que você só dá presente e nunca tá. Por que adianta a minha mulher ter um sapato de 15 mil reais, uma bolsa de 30, um colar de 100 e ela não ter como usar comigo no jantar? Porque ela não tem o tempo de qualidade comigo. Então eles se completam. Só que um sempre se sobressai sobre o outro. Já que está aí, eu vou fazer uma pergunta, você já responde falando. Como é que eu sei qual que é o tempo de qualidade dela? Como é que eu descubro? Ou seja, quais são os 5 que existem e como é que eu aplico? Eu aplico 5 na Lívia e descubro o que ela faz? Como que é? Cara, é a convivência, né? Existe um teste. Eu costumo aplicar um teste quando as pessoas vêm até mim para descobrir a delas. E geralmente a gente vai observando. Fala, busca mais no seu parceiro isso, busca mais aquilo. A primeira coisa que você precisa para um relacionamento ser bem sucedido é prestar atenção na outra pessoa. Que nós homens por vezes negligenciamos. Você tem que prestar atenção. Eu sei qual é o prato preferido da minha mulher. Eu sei o que ela gosta. Eu sei onde ela gosta de ir. Eu sei qual que é o lugar preferido dela de viajar. E por vezes, muitas pessoas não sabem. Eu lembro que tinha um programa, não lembro qual que era, que colocava os casais. Eu acho que eu lembro, eles tinham que falar. Tinha que falar o que o outro fazia. E aí você via que eles não se conheciam. Não sabia nada. Eu ficava impressionado com aquilo. E talvez acho que a minha formação da infância veio, se um dia eu casar, eu não quero errar nesse programa, eu quero ganhar esse dinheiro. E aí você tem que ir conhecendo a pessoa com quem você está. Às vezes por testes, dá um presente, ver qual que é a reação. Eu tenho uma colega que uma vez ela falou assim pra mim, meu marido me dá isso, meu marido me dá aquilo, mas ele não fala que me ama.
Ela só queria ouvir eu te amo. E o homem ele tem que saber dosar. Infelizmente, ou felizmente, né? A partir de agora, com o conhecimento, a inteligência emocional, ela vai entrar nisso. É você ter a expertise de identificar no seu parceiro, na sua parceira, o que mais vai agradá-la. A gente não faz isso quando quer conquistar? Na fase do namoro? O que vai deixar ela feliz? Ah, leva no japonês, leva na churrascaria. Eu brinco que tem uma técnica que às vezes eu tô sem criatividade, né? Tem dia que você tá cansado, semana foi estressante. E nós temos o dia do casal. Ou sexta ou sábado. Geralmente é no sábado, porque na sexta você já tá mais cansado, agenda. Mas às vezes quando é na sexta, eu falo assim, hoje eu preciso sair com a minha mulher. O que eu vou fazer? Aí ligo pra você, amor, adivinha o que a gente vai jantar hoje? Ah lá, japonês. Isso, japonês. Vamos comer comida japonesa. Ou seja, eu dei aquilo que ela queria e a resposta que ela deu é o que ela quer. Você sempre vai pensar na primeira coisa que o seu cérebro associa ao mais fácil. É igual aquela piadinha, né? Qual que é a cor da geladeira da sua casa? O que a vaca bebe? Aí você fala leite? Não. Água. Por quê? O seu cérebro já foi no leite. Ele associa primeiro. Quando você fala para a pessoa, adivinha o que a gente vai comer? Ela vai trazer primeiro para você aquilo que ela quer, aquilo que ela tem vontade. Então, quando você se ajuda e você tem um conhecimento da outra pessoa, acaba tornando mais fácil. Existem pessoas que, sim, são mais fechadas, são mais difíceis. Aí você pode ir tentando através de algumas outras técnicas de conhecimento. Mas geralmente é muito mais. Eu vi que saiu recentemente eu vi alguém falando que 60% das pessoas estão se divorciando no primeiro ano, alguma coisa assim. Sim. Não sei se eu estou errando. Qual que você acha que é a causa de tudo que você está pegando? A causa desses divórcios? Cara, eu tenho a minha teoria, né? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas com si. Né? Ah, eu quero ser feliz, eu quero viajar. E aí eu arrumar alguém vai atrapalhar, vou deixar de ir pro barzinho, vou deixar de fazer não sei o quê. Aí ter filho, tá doida, eu vou engordar, não sei o que lá. Eu vejo que as pessoas estão muito egoístas, muito olhando pro seu... Quem tá casando hoje? A geração milênio, não é isso? A geração de... Nasceu 2000 pra frente. O que essa geração de hoje ela tem à mão? Primeiro, facilidade. Segundo, os itens são descartáveis. Seu iPhone tem mais de 5 anos? Não, Seu computador tem mais de 5 anos? Seu carro tem mais de 5 anos? Nada. Por que seu relacionamento vai ter mais de 5 anos? Olha como essa crença é colocada. Se o meu computador deu pau, eu troco. Se o meu celular deu pau, eu troco. Se o meu carro ficou velho, eu troco. Por que eu vou ter que aguentar essa pessoa difícil? Por que eu vou ter que aguentar uma pessoa que não concorda com o que eu faço? Então, essa questão de tudo ser descartável tem contribuído para esse número alto de divórcios. As pessoas hoje são muito do troca. Troca. Ah, não deu certo. Troca. Ah, minha mulher engordou. Ah, troca. Ah, minha mulher tá chata. Troca. Ah, meu marido tinha barba, hoje não tem mais. Vou arrumar outro com barba. Troca. Então, os motivos são fúteis. Os motivos são banais. Hoje, a falta de valores e princípios faz com que você fale assim, não, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, isso aí está defasado. Ah, por que eu tenho que casar e ficar para sempre? Não, isso aí é o Antigo Testamento, isso aí então tem 5.000 anos. Não, isso aí tá desatualizado. Então as pessoas não seguem mais os princípios, os valores. Então o casamento se tornou algo descartável. E infelizmente isso tem sido cada vez mais constante. Um outro real motivo dos divórcios, e aí eu trago isso como uma experiência não nos primeiros 5 anos, mas nos divórcios em geral, é a falta de diálogo. O diálogo ele é a base de tudo. E existem pessoas que não sabem o que a outra tem vontade de comer, o que a outra gosta, qual que é... Você já ouviu a historinha da casca de pão? Não. Do casalzinho da casca de pão? Tinha um casalzinho de velhinhos fazendo 50 anos de casamento. E todos os dias a mulher cortava o pão para o marido, tirava o miolo e dava a casca para ele. Porque ela sempre acreditou que a casca era a parte preferida dele. E aí no dia que eles fizeram 50 anos de casado, a mulher pegou, falou, hoje eu vou comer a casca do pão. E deu o miolo para o marido. O marido olhou para ela e falou assim, meu amor, que presente você me deu hoje. Por 50 anos eu sempre quis comer o miolo do pão, mas como eu sabia que era a sua parte preferida, eu sempre comia a casca. E ela vira para mim e fala assim, mas eu sempre deixei a casca para você porque eu achei que era a sua preferida. Eu não gosto do miolo, eu como para te dar a casca.
E eles passaram 50 anos sem nunca terem conversado. Qual parte você gosta mais? Qual que eu gosto menos? Essa falta de diálogo, de saber o básico, de saber o simples, faz com que os relacionamentos acabem. E você acha que esse diálogo tem que acontecer para tudo? Você falou da ex, é um ponto que chamou atenção. Para o financeiro, para a conta, para o sexo. Sua empresa tem reunião de alinhamento? Toda semana. Por que na sua casa não tem? Eu tenho reunião com a minha mulher. Fala, você fez isso essa semana, eu não gostei. Isso aconteceu, eu não gostei. A gente faz reunião de alinhamento. Uma vez por mês, a gente faz. Nossa, essa semana aconteceu isso. Por quê? A minha mulher, ela tem um cargo em uma empresa que é muito cansativo, muito sugado. E tem dia que ela vem com aquela energia e ela chega em casa e eu sou o lugar que ela descarrega energia. Só fazendo um parênteses antes pra gente fazer uma analogia. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos práticos. Tem que ser. Um navio, ele descarrega o óleo, o lixo dele, no meio do mar ou no porto? No porto. Você descarrega o seu lixo aonde? Na sua casa. Você descarrega com a sua esposa. Sua esposa descarrega com você. Primeiro, porque ela tem segurança. Ela sabe que independente do que ela te falar, você vai estar lá. Você vai ser o acolhimento dela. Não é aquela briguinha, não é aquele estresse que vai desestruturar seu casamento. Não é aquilo que vai colocar em risco a sua família. Então, você joga esse lixo lá. O segundo, você está tão acostumado com aquilo que fazer aquilo e deixar de fazer aquilo, tá ok, vai passar, você vai me perdoar, o amor supera tudo, então o amor perdoa. E aí você acaba tendo essas discussões e acaba passando essas coisas. Quando você tem uma reunião de alinhamento, e aí você fala assim, essa semana você foi ignorante comigo de uma coisa que você não precisava. Você falou de uma forma com que eu acho que isso acaba tirando o nosso amor, o nosso carinho. Por que fazer assim? Por que a gente não pode se tratar de uma maneira melhor? Eu sempre prezei muito, eu não gosto de grito. Eu não tenho nem voz para gritar, sabe? Às vezes a gente fala mais alto, realmente a gente se estressa. Falar para você assim que eu não me irrito é mentira. Principalmente porque a base da inteligência emocional, que é algo que eu gosto muito de trabalhar, não é você não ter sentimento, é você saber lidar com o sentimento. Quantas vezes eu não estou com algum problema, e aí a hora que a Sabrina vem falar comigo, eu falo assim, não vamos conversar disso agora não. Se a gente conversar disso, a gente vai discutir. Agora não é a hora de falar disso. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, tem uma frase assim. Quando você chega e precisa passar para o seu marido que algo aconteceu, introduza ao marciano aquele assunto. E não chega falando diretamente disso. Há um tempo atrás nós tivemos um problema lá em casa, e aí essa cena é como se fosse agora, vem na minha cabeça. Eu estava na pia, estava cortando uma fruta, e aí a Sabrina entrou, passou por trás de mim, me deu um beijo, e já começou a despejar aquele problema em mim. E aí eu absorvi aquilo de uma forma, eu comecei a ser reativo, segurei, respirei e falei, pera, vamos chegar, vamos tomar um banho. Deixa eu comer, tô morrendo de fome, e eu com fome fico de mau humor. É natural, acho que o ser humano fica de mau humor, né? Eu tô comendo, depois do banho a gente resolve isso. Não, mas a gente tem que resolver isso agora. Eu falo, a gente não vai resolver isso agora. Agora não dá para resolver isso. Não adianta a gente falar disso agora, porque a gente vai discutir sobre isso. Esse assunto vai virar uma briga, a gente vai dormir de mau humor e não vai resolver. E a gente vai ter que discutir amanhã de novo. Então vamos resolver isso na janta. Eu vou comer uma fruta, vou tomar um banho, vou me trocar, você toma um banho, a gente janta e a gente conversa. E aí a conversa foi totalmente tranquila, outro nível, outra situação. Então a inteligência emocional não é que não vai ter conflito dentro do seu casamento. Vai ter. Você tem uma criação diferente da sua esposa. São anos e anos de crenças diferentes, de valores diferentes. E aí como que você vai colocar a sua opinião para uma pessoa de uma forma com que ela não vá discordar totalmente? Você não consegue concordar totalmente com o seu sócio. Que vocês têm o mesmo propósito junto, que é ganhar dinheiro. Então não tem como não discordar de pessoas. Eu brinco que às vezes as pessoas bipolares não concordam com elas mesmas. Tem gente que não concorda com ela mesma. Então é natural isso. E aí a inteligência emocional é saber sobre como lidar com aquele sentimento, com aquela situação, com aquele momento. E aí você acaba trazendo isso sempre de uma maneira muito confortável dentro de um relacionamento. É o que eu sempre falo. Eu vou falar que eu não brigo em casa, eu vou estar mentindo. A gente discute. Tem dia que a gente discute por nada, por canal de televisão. Eu, às vezes, gosto de maratonar esporte, né?
Então tô lá vendo um jogo, daqui a pouco eu mudo pra uma corrida, e aí do nada eu tô assistindo uma corrida de patins. Aí minha mulher me fala, como é que você tá assistindo essa porcaria? Uma corrida de patins, uma corrida de rua, sei lá, um negócio tão... Eu falo, "Ué, deixa eu aqui, deixa o meu momento. Eu passo semanas sem ligar a televisão, às vezes eu quero ter um momento inútil, assim, ficar lagartixando no sofá, né, cara? Pegar um uísque, sentar e ver nada. Às vezes a televisão tá lá ligada, você não tá nem pensando naquilo que tá acontecendo na televisão. Mas você tá lá, rolando uma programação ruim. E a mulher quer ver uma coisa mais interessante. E é legal que hoje em dia, acho que quase nenhuma casa tem uma televisão só. Mas os dois vão sempre sentar na mesma televisão, mesmo que não queiram ver a mesma coisa. E aí fica aquela discussão do controle. Ah, vamos ver isso, vamos ver aquilo. E aí eu sou um cara muito da paz, eu falo, ah, tá, vamos ver isso é porque realmente não tava tendo nada. Mas você tem pessoas que elas têm aquela vontade de simplesmente pirraçar, né? E aí o cara fala, não, eu adoro, eu sou fã de corrida de patins. E eu vou assistir todo o campeonato de patins. O cara assiste o campeonato de patins inteiro só pra irritar a mulher que queria ver outra coisa. Então pra que isso? Por que a gente se desafia tanto? Por que a gente arruma brigas tão ruins? E uma coisa que eu sempre gosto de utilizar é que pequenas brigas, elas ocasionam uma guerra. Por quê? Você vai colocando uma gotinha e uma gotinha e uma gotinha ali no copo. Uma hora o copo vai transbordar. Não tem jeito. E aí o problema é, você veio com uma briga, vamos fazer analogia ao copo de água, que ela ia dar 3 dedos de água num copo de meio litro. Só que aquele copo já tem tanta gotinha, que aquela briga que realmente é uma briga de verdade, que daria 3 dedos, é o suficiente para transbordar aquele copo. Então, se você evita pequenos conflitos, às vezes você acaba passando. Tem aquele velho ditado, né? Que às vezes a gente engole um sapo para não engolir uma lagoa inteira, né? E relacionamento, por vezes, acaba sendo isso. É você se doar, é você abrir mão de orgulho, abrir mão de ego. Por que você faz isso na sua empresa? Por que você faz isso com o cliente? Outro dia, nosso grande amigo Márcio estava me contando uma história muito legal. E ele falou sobre um cliente que destratou a sócia dele de uma maneira tal. E aí ele ligou pro cliente e falou, cara, eu vou aí tomar um vinho com você. Ele falou pra mim, pô, o cara é um cara tão simpático, tão legal. Por que esse cara tava assim? Com certeza ele tava num dia ruim. Aí ele chegou, foi na casa do cara, resolveu o problema lá do cara e voltou. Aí a conclusão foi assim, ô Marcião, tem hora que o ego é 0, né? Ele falou, cara, primeira lição que eu aprendi no empreendedorismo. 37 anos, a primeira lição que eu aprendi. Ou você tem ego ou você tem dinheiro. Ou você tem orgulho ou você tem cliente. E por vezes você vai ter clientes ruins. Eu vim de Uber hoje pra cá, e aí a gente tava conversando e ele falando sobre os clientes que entram no carro e o que fazem. E aí eu falo, tem que ter muita paciência por vezes, né? E ele falou, cara, eu não sei como eu tô aguentando. E aí, todo relacionamento entre ser humano é isso. Então, o segredo de todos os relacionamentos são paciência e diálogo. Não tem jeito. E quando a gente conversa, quando a gente acerta um com o outro o que quer, o que não quer, fica tudo mais fácil. Porque quando você vai comprar algo complexo, você constitui uma empresa, você faz um contrato. Contrato nada mais é do que exposição de regras. Porque quando você expõe as regras do que você quer e do que você não quer, fica tudo mais fácil, mais simples. Então, a vida ela é muito simples. É que a gente complica. A gente complica. Eu gosto só da teoria. Tem o Dr. Jorge que fala bastante sobre isso, até a gente precisa conversar sobre ele nos bastidores. E ele fala sobre isso, né? Pela simbólica, o casal é sempre o... Mas é minha opinião, tá? Pela simbólica, o que é 2 é sempre oposto, né? Exato. O claro, o escuro, o quente, o frio. E o casal nada mais é que o homem e a mulher em posições diferentes, né? E aí, quando você põe a terceira pessoa, que é a divindade, ou seja, Deus, aí gera união. Então, assim... E por que eu falo de Deus? Não, sim, né? Pela religião, é claro, porque eu sou muito religioso. Mas pela questão de você ter um propósito. Né? Então, se você é eu por ela, é briga. Tá, mas é eu por ela e por Deus, para poder levá-la para o céu, para ela poder ser boa, pelas virtudes, para tirar o meu egocentrismo, porque eu não sou Deus, eu não sou o centro do universo. Então, quando você entra nesse trio, né? Aí você... É onde vem o sucesso do relacionamento, eu acho, na minha... É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Eu acho que Deus é o equilíbrio em tudo. Ele, essa divindade, essa força maior, ele é o equilíbrio de tudo.
quando você traz Deus para dentro de casa, e outra parte do sermão de casamento, né, que o padre sempre fala, né? O casamento é a três. É o marido, a esposa e Jesus. E Deus isso. no meio. Então, a casa que você não tem Deus é uma casa vazia. É uma casa onde algo sempre vai faltar. E é uma das bases. José Roberto Marques fala que das 7 riquezas que existe, a primeira é Deus. A segunda é a família. E aí você traz riqueza material financeira como último. Você falou de legado, né? Legado é uma das riquezas. O que você vai deixar para a humanidade? Você vai passar aqui 40, ou 80 anos, 70 anos, vai deixar nada? Quem foi você? Quem foi seu pai? O que você deixou aqui? Então, deixar algo bom para a humanidade é sensacional. Isso é o quê? Mais uma vez a gente volta. É uma extensão do seu chamado de Deus. Eu quero ter certeza de que eu cheguei no final da minha vida com relacionamentos salvos, com casamentos salvos, com pessoas melhores, por empresas salvas, por inteligência emocional. Aí a gente está encaminhando para o final, a produção já avisou, para a gente poder levar, né, para as perguntas que eu sempre faço no final, né? Por que você faz o que você faz? Qual é o sentido de você fazer o que você faz? Né? Você está trazendo um pouquinho, mas o que te faz acordar de manhã? Falar, cara, eu preciso restaurar relacionamento, eu preciso arrumar empresas. Por quê? Cara, eu desde criança sempre quis ajudar as pessoas. Eu queria ser médico e aí quando meu avô morreu eu descobri que o médico não salvava a vida de ninguém. Aí fiquei triste, falei, não, vou ser médico. Aí queria ser policial, queria ser bombeiro, sempre quis estar voltado a algo que ajudasse a vida das pessoas. Quando eu fiz a primeira imersão em inteligência emocional, que eu olhei lá e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Olhei para cima e falei, Deus, por que eu estou aqui? E eu tive aquela visão que eu poderia estar ajudando as pessoas através do meu conhecimento, através da forma com que eu me expresso, trazer pessoas para salvar a vida de pessoas. E dentro dos pilares do relacionamento, eu encontrei ali que era o meu chamado. E quando eu vejo alguém me dando um feedback que, deu certo, foi bom, nosso final de semana foi legal, foi maravilhoso, eu fico muito feliz com isso. Eu ontem mandei uma mensagem para uma amiga que vai estar vendo o podcast, com certeza. E aí, ela é uma pessoa que muitos anos que nos conhecemos, e aí, o mês passado ela falou assim, faz uma consulta comigo? Eu falei, faço. Contou a história, entendi, através de algo que aconteceu com a mãe dela, um padrão que ela trouxe, e com 37 anos de idade não conseguiu ter um relacionamento sustentável até hoje. Quando a gente retirou essa crença dela em uma única sessão, ela virou para mim e falou assim, estou muito feliz. Aí ontem, mandei uma mensagem para ela e falei, e aí, como tá o relacionamento? Estamos bem, estamos felizes, domingo estaremos viajando. E eu falei, olha que legal, é isso que me traz uma alegria, sabe? Ver o quanto eu tenho colaborado para as pessoas. Eu brinco que por vezes eu sou sanguinário, né? Porque quando você arranca lágrimas de uma pessoa, você está levando toda aquela tristeza embora. As lágrimas elas vão limpando. E quando eu vejo que a pessoa chorou até o máximo que ela pôde, conseguiu, e falou, agora eu vou ter uma nova vida, aquilo é algo que me dá uma sensação de dever cumprido. Só trazendo um pouco por que eu sou sanguinário, eu vou falar um fenômeno neurocientífico. Existe uma coisa chamada catarse. A catarse ela é sobreposição de uma emoção. Se eu virar para você agora e falar assim, Vitor, fala para mim qual foi o dia mais feliz da sua vida. Você vai lembrar. Você vai lembrar do cheiro desse dia. Você vai lembrar do som desse dia. Você vai lembrar da sensação desse dia. Por quê? O seu sentimento foi tão forte, a sua emoção foi tão forte, que aquele dia é algo inesquecível. E o mesmo acontece com o triste, com o inverso. E aí quando você traz aquele momento ruim, aquele momento triste, que te perturba, que te traz aquela tristeza, que faz você ficar remoendo aquilo, você traz ele com responsabilidade. Você trabalha no seu cliente, aquele momento horrível, e dá um novo ressignificado para ele, porque o seu cérebro é como se fosse um arquivo. As suas memórias são arquivos. Você vem, pega aquela caixa que estava desorganizada, trabalha ela, olha para ele de novo e muda o lugar daquele arquivo. Leva ele para outro lugar, leva para o arquivo morto.
que lá você não vai precisar mais. E aquilo passou. Só que quando você traz aquele sentimento, claro que você vai chorar. Você vai sentir as emoções daquele dia, daquele momento. O momento de a perda de um ente querido. Com certeza, se você ficar 5 minutos pensando na perda de um ente querido, você vai chorar, você vai sentir saudade, você vai ter lembranças. Porque aquela emoção é muito grande. E quando você trabalha uma emoção de uma traição, por exemplo, de algo que abala diretamente um relacionamento e dá um ressignificado novo para aquilo, muda. Por que alguns grandes relacionamentos hoje não deu certo? Principalmente de pessoas que foram traídas. E elas fazem o quê? Não, esse vai me trair também. Não, esse marido vai me trair também. Não, essa esposa vai me trair também. E aí a pessoa não dá um voto de confiança para outra pessoa. Quando você usa a PNL nela e você coloca uma nova visão sobre a pessoa, fala, olha, essa daí é uma pessoa diferente. Essa daí não é a mesma pessoa. Por que você acha que ela vai te trair? Quais são os sinais que ela deu que ela vai te trair? Ah, nenhum. Ah, mas ela... Não, ela não. Quem fazia isso era o seu ex. Não é o seu atual. E você vai mudando isso, você vai dando um novo significado, você transforma isso. Então, hoje ver as pessoas tendo sucesso no relacionamento me faz feliz. E principalmente porque eu acredito muito nos pilares da vida, na roda da vida. E o relacionamento, ele é um pilar que quando ele está quebrado, tudo vai mal. A sua vida financeira vai mal, a sua vida espiritual vai mal. Por exemplo, 30% das empresas, ela tem uma queda de faturamento devido a divórcios. Eu conheço um caso de um milionário, não vou citar, não vou expor ninguém, porque é um cara muito famoso, mas eu participei de uma imersão com ele, e ele fala que ele perdeu 175 milhões de reais. Ele fez um negócio mal sucedido, e ele perdeu tudo. 175 milhões de reais era tudo que ele tinha. E ele perdeu tudo. E aí ele começa a explicar a questão da perda, de como foi e tal. E aí no momento de um coffee break eu consegui conversar com ele, tive acesso a ele, e meu instinto foi rápido, né? E como que estava o seu relacionamento quando isso aconteceu? Abalou o seu casamento? Aí ele falou, não, foi o meu casamento que abalou isso. Porque eu estava num processo de separação. Nesse processo de separação eu não me atentei. O meu jurídico não prestou atenção também e todos nós erramos juntos. Mas, se esse cara não tivesse passando por um processo de divórcio, com certeza ele teria visto aquilo. Ele voltar. Então, esses pilares são muito interligados. E com certeza, você pode observar um funcionário, um colaborador que está passando por um processo de divórcio, ele tem uma queda de produtividade. Ele não vai conseguir se entregar. Quantas mulheres não saem da empresa, não tem aquele afastamento médico por questões psicológicas, psiquiátricas, porque estão passando por um processo de divórcio? Então, o casamento, o relacionamento, ele interfere muito na saúde da empresa. Muito. Porque existem pessoas que pensam nela 24 horas por dia. Você pega uma música sertaneja, por exemplo, a tal da música de corno. Mas ela fala de relacionamento, e quantas falam assim, penso nela 24 horas por dia, penso 24 horas por dia. E aí, o cara que vai beber para afogar as mágoas, no outro dia ele está de ressaca, ele não vai trabalhar. Uhum. Então você vai acaba ligando isso de uma forma muito... não tem como escapar. Não tem. Então, o relacionamento é um dos maiores pilares para o sucesso de tudo. Que legal. Então, Adorei. Acabou. Muito bom. Eu, infelizmente, por conta do tempo, a gente vai ter que encerrar. E eu acho que você vai ter que voltar, né? Porque eu acho que eu nem comecei a olhar a minha A gente não começou a conversar, então eu vou começar as perguntas. A gente não começou. Mas eu acho que, ainda bem que não deu tempo, porque na próxima eu quero trazer a Lívia aqui e a gente vai fazer de novo juntos. Show de bola. E vai ser uma delícia. Eu só tenho mesmo que te agradecer por você ter vindo. Passou muito, absurdamente rápido. Foi uma conversa deliciosa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço pela forma com que você me deixou à vontade. É muito bom quando a gente faz isso. Eu, por momentos aqui, esqueci até que estava sendo gravado, que nós estamos com câmera, porque realmente estou em casa, estou à vontade. Eu só tenho a agradecer. E com certeza eu voltarei. Minha agenda tem o seu espaço garantido. Dá um recado pra galera aí do relacionamento, já vendendo seu peixe aí, quem quiser saber. Pessoal, me segue no Instagram, @eubrunobertoncini. Lá eu trago toda semana situações de relacionamento, algumas dores que você enfrenta e nem percebeu que enfrenta. Vem conversar comigo,
Vamos entender o que está acontecendo, por que muitos padrões são repetidos sem nós prestarmos atenção. E me acompanha, que eu tenho certeza que eu vou falar com você. Muito bom. Sensacional. Muito obrigado. Prepara para esse pitch. Muito bom, obrigado. Tem que ser eu que agradeço. Meu. Valeu. Valeu, galera. Todo mundo ficou até aqui. Muito obrigado mesmo. Hoje a gente não falou no começo. Esqueci, briga comigo não. Bota o QR Code aí para quem quiser. Aê, foi eu que esqueci, né? Você fez, eu que esqueci. Quem quiser apoiar o canal, apoiar o programa, né? Para que mais pessoas conheçam essa história, né? Para que o propósito seja de a gente levar essas histórias para outros empresários, outras pessoas que precisam, no caso de hoje, melhorar o seu relacionamento. Então, quem quiser apoiar o canal, segue aí o QR Code e tem que encaminhar esse podcast aqui para aquele amigo empresário, para aquele amigo que está com problema no relacionamento, que a gente já viu que hoje está tudo interligado aí. Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Valeu, equipe Vox TV. O Ed, sensacional. Valeu por tudo. Um beijo para todos e até semana que vem.